Fala pessoal, temos vídeo novo no canal. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Fotografia Sem Mimimi. Nós queremos ensinar você a fotografar do início, do zero, até ser um ótimo fotógrafo. Então eu quero falar para vocês uma coisa. Primeiro, eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso vídeo, que você acione o sininho, porque nós temos conteúdo aqui para você que é interessado por fotografia. Todas as semanas nós temos conteúdo no nosso canal. Eu estou gravando aqui para vocês, mas se vocês ouvirem algum barulhinho, pode ser que seja essa ou essa princesa. São as minhas filhas e pode ser que elas venham gritar um pouquinho, venham chorar, mas isso aqui não vai atrapalhar a nossa aula de hoje, tá bom? E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre fotometria. Esse assunto é fantástico. Então, bora lá? Vamos pro computador? Vamos para a tela do computador que eu preparei algo especial para vocês, tá bom? Vamos lá? Estamos aqui na tela do nosso computador e hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar de fotometria. E o que é fotometria? A fotometria nada mais é que o ato de medir a luz. Pessoal, quando o seu sensor é exposto à luz, ele faz uma medição de quanta luz tem na sua cena. E o que ele está fazendo? Ele está te mostrando ali que tem muita luz ou pouca luz na sua cena, te mostrando quais são os parâmetros que você precisa mexer na sua câmera para que você tenha uma fotografia muito bem exposta. E isso é a fotometria. A fotometria nada mais é do que entender a quantidade de luz que tem na sua cena. Com base nos 3 pilares da fotografia, que é o ISO, a abertura de diafragma e a velocidade de obturador, o seu sensor vai entender quanta luz tem na cena e quanta luz você precisa para que aquela cena fique bem fotometrada. E a fotometria, ela está fazendo o quê? Ela está te ensinando a balancear a quantidade de luz que entra no seu sensor, tá bom? Então vamos lá, vamos avançando. Eu quero apresentar para vocês um cara aqui que é o fotômetro. Eu quero apresentar para vocês esse carinha aqui, ó, o fotômetro. Gente, quando o meu expositor está aqui, ó, no meio, significa que eu tenho a quantidade ideal de luz entrando no meu sensor. E a minha fotografia, ela vai ficar exposta do jeito correto. Olha aqui, eu tenho uma linha aqui. Eu tenho uma linha. Para o meu lado direito, se esse carinha aqui ficar para o meu lado direito, significa que a minha foto vai ficar muito clara. E se esse carinha que está aqui no meio ficar para o seu lado esquerdo, significa que a sua foto vai ficar muito escura. Ou seja, a minha foto pode ficar subexposta. Se ela ficar para o lado esquerdo, ela vai ficar -1, -2, até -3 pontos. E aqui, se ela ficar para o lado direito, ela vai ficar +1, +2 e +3 pontos. Ou seja, ela vai ficar muito clara, entendeu? Esse é o fotômetro. Cara, o fotômetro é o maior aliado do fotógrafo. Que é com base nele que nós sabemos que a nossa foto ela vai ficar ou clara ou escura demais, tá bom? E aonde eu encontro esse carinha? Tem 3 pontos na minha câmera que eu encontro ele. Na maioria das câmeras, é claro. Tem aqui na parte de cima, nesse visorzinho aqui, que não é 100% das câmeras que tem, mas a grande maioria das câmeras profissionais começam com esse visor aqui que ele te dá alguns parâmetros. E o parâmetro que nós vamos atentar é esse cara aqui, ó, que está circulado de vermelho. É o nosso fotômetro. Olha onde ele aparece, no meu visor de cima da minha câmera. E para que ele é bom? Ele é muito bom quando eu estou fazendo fotos com a minha câmera no chão e eu estou olhando de cima. Eu deixo para um disparador, por exemplo. Se eu olhar de cima, eu vou conseguir ver
que o meu fotômetro está no lugar aonde eu desejo. Entendeu? Nós temos ele também aonde? Aqui no meu painel de configurações. Vemos que nós estamos fotografando aqui no modo manual e nós temos o nosso fotômetro aqui, ó. Logo abaixo dos 3 pilares da fotografia, ó. Nós temos aqui a velocidade de obturador, nós temos aqui a abertura de diafragma e temos aqui o ISO. Temos aqui o nosso fotômetro. O fotômetro é um cara que nos ajuda muito. Nós temos ele aqui quando eu estou fotografando, por exemplo, com os meus olhos fora da câmera, ou quando eu estou filmando, por exemplo, estou configurando, eu posso fazer já a minha regulagem de luz por aqui, entendeu? Pela parte do menu. Só que a parte que mais nós usamos, a parte que nós mais usamos está aqui, ó, dentro do nosso viewfinder. Até vou pegar aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, esse aqui é o meu viewfinder. É essa imagem que eu tenho. Isso aqui é uma foto. Quando eu estou olhando, eu tenho essa imagem dentro do meu viewfinder. E o meu fotômetro está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele está me mostrando que essa foto, ela está um pouquinho subexposta. Ela está um pouquinho mais escura. E como que eu consigo regular esses parâmetros? Mexendo nos 3 pilares da fotografia, que é o ISO, velocidade de obturador e abertura de diafragma. Vamos analisar essa foto aqui. Nessa foto aqui, eu estava em uma tarde, fotografando uma Barra do Mar aqui em Florianópolis, lá na Barra da Lagoa, entendeu? Nós temos, na minha composição, eu tenho um pouco do mar, eu tenho a praia ao fundo, tenho o céu ao fundo, tenho as pedras aqui na minha lateral, e a parte que mais compõe a minha fotografia é o mar, ó, que está aqui. Eu decidi que ela deveria ficar um pouquinho subexposta, porque se eu deixasse ela no meio certinho, para mim ela estava estourando um pouco a minha fotografia, entendeu? Só que, ó, eu utilizei ISO 100, eu utilizei a minha abertura de diafragma em 9 e eu utilizei a velocidade do meu obturador em 1/1000 para que eu viesse a compor essa fotografia aqui, porque era um local que tinha bastante luz. E com base nessa regulagem aqui, nessas 3 regulagens aqui, o meu fotômetro ficou nessa posição aqui, que para mim era a posição ideal para essa fotografia. O que nós temos a entender como fotógrafos? Que o fotômetro, cara, é o nosso maior aliado. Ele é o cara que nos mostra que a minha foto, ela está bem exposta ou ela está mal exposta. Geralmente, como que eu faço? Geralmente eu olho uma vez no meu fotômetro quando eu chego em um ambiente. Eu faço uma medição de luz e com base naquela medição de luz, eu já praticamente nem ligo mais tanto para ele, porque eu já sei quais são os componentes da minha câmera que eu tenho que mexer para aquela luz. O que acontece? Nós temos que entender que a luz, quando você está em um determinado lugar, geralmente ela não muda tanto. Então você não vai precisar mexer tanto nos parâmetros. Às vezes você vai mexer um pouquinho na velocidade ali do obturador só e se guiando um pouquinho ali no seu fotômetro para você ver se você está muito longe ou muito perto do que você deseja. Mas isso aqui é básico, você tem que entender que a fotometria é algo que você precisa entender muito para poder fazer com que a sua fotografia fique bem exposta. Entendeu? E aqui, além disso, além da fotometria, nós temos alguns outros pontos que eu quero falar com vocês. Que são esses outros pontos aqui, que são pontos, que são modos de medição. O que é isso, Eric? Você fala, agora começou a complicar. Não, não é muito complicado não. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui pronto para te explicar no dia de hoje.
Gente, o que é modo de medição? O modo de medição é como o meu sensor está entendendo a luz que entra na minha cena. Eu tenho aqui dois modos de medição. O modo de medição matricial, que são esses dois modos aqui, eu coloquei como ele aparece na Canon e como ele aparece na configuração lá na Nikon também. Eu quero mostrar para vocês lá na câmera onde ele está, ó. Você vai encontrar esse carinha aqui, ó. Aqui, ó, do lado do pontos de foco, tá bom? Esse aqui, ó, o modo de medição, que está aqui no modo matricial. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona esse modo de medição. O modo de medição, aqui, ó, matricial, eu quero falar de dois modos principais que eu mais uso. Os pontos que eu mais uso, os modos que eu mais uso de medição são esses aqui. O modo matricial e o modo pontual, medição pontual. Na Canon é assim, na Nikon é dessa forma que ela aparece, entendeu? Eu vou mostrar para vocês que eu preparei agora aqui uma foto mostrando para vocês como que ele funciona. Ó, aqui, ó. Nós temos aqui, eu fiz uma foto aqui no meu quarto, agora, ó, essa foto foi feita no modo matricial. Notamos que eu deixei o meu fotômetro zerado aqui, ó, zerado. O que que ele vai fazer? Ele vai buscar uma leitura de luz na minha ambiente, na minha cena, ó, ó, onde eu estou circulando aqui. E ele vai fazer uma mescla dessa luz, ó. Aqui, ó. Todo esse ponto aqui, ó, ele está buscando a luz. Até aqui, ó. Ó, ele fez a leitura. Eu zerei o meu fotômetro e a foto que saiu foi essa aqui. Nós temos uma foto equilibrada. Eu consigo, como vocês veem, essa câmera aqui estava contra uma janela. E essa janela tinha bastante luz, que é a janela que está aqui do meu lado, ó. Que é uma das fontes de luz que eu uso para gravação também. Aqui, ó. Ela estava aqui, ó, e ela tem bastante luz. O que que acontece? A minha câmera, ela quase virou uma silhueta. Por quê? Porque fez uma soma de toda essa luz, ó. Uma soma de toda essa luz, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Eu zerei o meu fotômetro. Aí ele me deu essa foto, uma foto equilibrada até. Muito boa. Que se eu for para um software de edição depois, eu consigo corrigir essa parte aqui onde está escura e trazer uma foto muito mais bem exposta, entendeu? Que vocês vão conseguir ver bem a minha câmera e vão conseguir ver bem o meu fundo. E também nós temos o ponto de medição, que é o pontual. Olha a diferença do ponto pontual, do modo pontual, para o modo matricial. Esse é o modo matricial. Lembramos que o nosso fotômetro está zerado. E aqui também o nosso fotômetro está zerado. Mas por que que eu tenho muito mais luz na minha cena? Por quê? Porque quando eu estou falando de pontual, eu estou falando realmente que ele está buscando apenas um ponto, ó. Você vê que ele fez a leitura de quantidade de luz para ficar bem exposto, só aqui nesse centro, só nesse ponto aqui, ó. Ele descartou tudo isso aqui, ó. Toda essa parte aqui que está branca, ó. Ele não fez leitura de quanta luz tinha aqui. Ele só fez a leitura aqui, ó. Nesse ponto. E o que que ele fez? Ele falou para mim que eu precisava abrir mais o meu diafragma, que eu precisava subir mais o meu ISO e que eu precisava diminuir mais a velocidade do meu obturador. Para que a minha foto ficasse bem exposta. E realmente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto vermelho da nossa imagem, nós temos uma foto bem exposta. Eu consigo entender tudo que tem aqui, ó, ler bem a palavra Canon, a 60D, é o 60D e a Canon da lente, diferente da minha primeira foto, ó. Canon e aqui, ó, 60D e o Canon aqui, ó, quase não aparece, ele está subexposto. Mas aqui está bem exposto, por quê? Porque eu estava fazendo uma medição completa.
E aqui eu estou fazendo uma medição pontual. Olha que legal. As duas estão com o nosso fotômetro zerado. Ó. Aqui está zerado. E aqui está zerado. Mas nós temos duas fotos diferentes. Olha quando a gente muda o modo de medição, como que muda a exposição da nossa fotografia final. Então eu quero falar para vocês, não basta apenas você estar com o seu fotômetro no zero. Você tem que entender qual é o modo de medição que você está usando também. Então, pessoal, quando nós falamos de fotometria, nós estamos falando que estamos fazendo a medição da quantidade de luz que entra no nosso sensor. E como nós fazemos isso? Utilizando os 3 pilares da fotografia: ISO, velocidade de obturador e abertura de diafragma. Então, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje sobre fotometria. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo, comente o nosso vídeo e compartilha com aquele que deseja aprender a fotografar. Tá bom? Curte nosso canal. Fotografia sem mimimi. Fique com Deus. Tchau, tchau.